Bem, estamos começando mais um Papo Aberto, hoje aqui com a presença do Luciano Mantelli, CEO da Fordi. Sempre lembrando que temos o Malta Talks no YouTube, Instagram e também agora no Spotify. Vai lá, inscreva-se, acione o sininho e nos acompanhe. Luciano, muito obrigado aí pela presença. Obrigado pelo convite. E eu quero iniciar já perguntando o seguinte: a Fordi é uma empresa voltada à transformação de negócios, à gestão estratégica. E eu te pergunto, como é que é esse desafio nesse pós-pandemia? Como é que está sendo o trabalho desenvolvido na Fordi nesse pós-pandemia? Ótima pergunta. Então, primeiro eu acho que é legal quando a gente fala de transformação de negócios hoje, porque mais do que nunca a gente percebe uma necessidade maior de entendimento dos negócios sobre o momento que a gente está vivendo, né? A Fordi hoje é um grupo, né? São 4 iniciativas. A gente tem uma iniciativa que já fazem 13 anos, que é a Fordi Gestão Estratégica. Essa iniciativa a gente trabalha os negócios, como eu sempre falo, de dentro para fora e de fora para dentro. De dentro para fora no entendimento que grande parte do sucesso da evolução de negócio corresponde ao como ela cresce, como ela evolui, como ela se prepara para crescer de uma maneira mais escalar, né? Crescer de uma maneira enxuta, simples, e esse talvez é o principal desafio de um negócio no crescimento. E o segundo, de fora para dentro, é quando ela percebe que ela precisa se transformar, né? Quando ela precisa mudar por algum evento e talvez esse momento já pós-pandemia, que é um momento estendido, é um momento onde várias impressões, né, de aceleração que a gente teve durante a pandemia começam a se converter em realidade. Então, a dita transformação digital, né, o trabalho remoto, várias outras questões que hoje a gente percebe que os negócios de alguma maneira estão se reinventando para isso. Né? Tiveram uma aceleração ali devido ao, obviamente, o advento de ter que trabalhar de maneiras diferentes na pandemia, porém, várias dificuldades de gestão e de performance disso acabaram fazendo com que a realidade voltasse, né? A gente precisa de novo chegar num amadurecimento que faça sentido. Outra iniciativa que eu acho que a gente tem, que é a Fordi Tech, talvez mais forte que nunca, né? Porque tecnologia sempre foi essencial nos negócios. Acho que desde o momento em que a gente entendeu que os negócios eles ganhariam caras novas a partir de tecnologia, que a gente conseguiria resolver problemas maiores no mundo do que antes dela. Mas hoje acho que a gente tem duas coisas que transformam ainda mais. Que o primeiro deles é a IA, né? Que a gente tem, dá para se dizer que é uma era as in AI, né? Que é tudo que a gente olha e pensa, a gente passa a olhar como é que seria se fosse via IA. Né? E um outro ponto é como é que, a partir do momento que eu enxergo a IA acontecendo, que papel é esse do ser humano, né? Porque o ser humano, de alguma maneira, viveu até então com tarefas repetitivas, robotizadas, né? Ele se tornava um robô, um crachá dentro de uma organização, e quando eu coloco um robô para fazer isso, que é mais repetitivo, qual é o papel dele? Né? Esse papel, talvez, que a gente deixava do penso, da característica humana de empatia e outras questões. Então, isso hoje tem sido, talvez, a nossa maior pauta, né? Como é que eu consigo trazer um olhar para reinventar o as a human, né? Tipo, o que é o humano agora? Eu tenho dito muito que a próxima pauta a partir da IA é o as a human. Né? Que o humano é esse, o que ele faz, o que ele se alimenta, né? E, ao mesmo tempo, a tecnologia com as AI é outra, né? Eu não penso mais em inventar tecnologia. Hoje eu penso em como é que eu faço toda a tecnologia que está disponível no mundo ser útil, utilizada, ser implantada dentro dos negócios de uma maneira a fazer com que eles também se reinventem. Acho que essa é uma grande dúvida do empresário hoje, é como aproveitar a IA dentro de uma estrutura empresarial, mas sem desumanizar a empresa. Perfeito. Como é que vocês tratam isso dentro dos clientes de vocês? Para mim é exatamente o contrário. Desumanizar é quando eu tenho um monte de gente sendo robô, nem sabe o que está fazendo. Eu tenho um monte de gente hoje lá executando uma tarefa que chegou, ganhou um manual na mão e faz aquilo empresas, né? As empresas em geral tem a maior parte do seu contingente humano fazendo tarefa robótica, robotizada. O cara chega, ganha um manual e executa durante 2 anos aquele manual sem nem saber o que ele faz. Eu canso de fazer perguntas para pessoas em posições super estratégicas que não sabem explicar o que fazem. Seria o contrário, é o humano fazendo o trabalho de um robô e não o contrário. Robotizado, num crachá. E por isso eu falo, essa aí uma entender qual é o novo papel do humano agora. Como é que eu olho para uma pessoa e digo assim, bom, beleza, agora tu pensa, agora tu pode pensar. Agora tu pode chegar aqui e ser criativo, agora tu pode chegar aqui e pensar no como resolver um problema. Só que a gente não está preparado para isso, né? Nós, seres humanos, não estamos preparados para pensar e inventar coisa. Um contingente muito pequeno de pessoas que hoje têm por natureza, né, são criativas, impõem. Por isso que, obviamente, a gente tem, não é todo mundo que está num papel, né, hoje
Agora, o ponto principal é quando eu chego na empresa e digo que a partir de agora eu coloquei robotização, eu coloquei automação para executar um monte de tarefas que eram até então repetitivas e feitas por um perfil de pessoas, e agora eu preciso que elas vão para outro lugar, um lugar de pensar, de reinventar, de realmente pensar em como resolver problemas que a gente não resolvia, aí a pressão pega, entende? Então, para mim, a era de IA ela é uma era onde a gente humaniza o ser humano como nunca foi humanizado. Né? Eu coloco ele num lugar de ser humano com características que ele nunca aproveitava. Né? Sabe aquela máxima que a gente ouvia na escola, que nós, seres humanos, usávamos 30% do nosso potencial no máximo. Né? Os outros 70% a gente não conseguia, porque ficava dentro de uma tarefa repetitiva e não sobrava tempo para aquilo. Então, talvez, como é que a gente chega a 50% do potencial humano, a 60%? Né, e dando a tecnologia algo que a gente executava repetitivo. Ou seja, tu reservar ao humano tarefas que realmente são humanas, que Exato. Só ele vai poder desenvolver. Exatamente. E eu imagino que para muitos seja até, seguindo essa lógica que tu está expondo aqui, seja até confortável seguir na outra lógica, né? De desenvolver tarefas repetitivas, tarefas que um robô poderia desenvolver, que poderia executar, porque assim também é mais difícil de tu, digamos, sofrer qualquer tipo de crítica, porque a margem de erro fica menor. E quando tu é posto diante de um desafio de criar alguma coisa diferente, desenvolver alguma solução que até então não foi desenvolvida, tu assume sim o risco de errar. E nesse sentido, muitos não querem aceitar esse desafio. Né? Perfeito. Por isso, aí eu comecei falando, né? Hoje somos 4 iniciativas, né? Uma delas focada nesse novo negócio. Que negócios são esses? Que gestão é essa que surge a partir dessa nova era, né? De uma era em que a gente coloca IA num protagonismo, que a gente pensa em reinventar as pessoas e assim por diante. Qual é o papel da tecnologia? A gente, na tecnologia, tem trabalhado muito com uma ideia de simplificação, né? De não invenção, e sim de implantação. Né? A gente chama isso de softwareless, né? A capacidade de conectar soluções rapidamente, criando pequenos fragmentos de software que antes não existiriam e que criam uma experiência melhor para quem usa. Né? No outro lado agora, né, falando especificamente de ser humano, a gente criou a Ford Human exatamente numa ideia de escola de aprendizagem. A gente, ser humano, precisa aprender de novo. Aprender a aprender. A nossa maneira de aprender é lenta. A gente sempre se baseou em conteúdo. Né? E hoje o conteúdo está disponível. Então não é mais ter uma fonte de conteúdo qualificada para mim apenas. É eu conseguir aprender rápido. Existe uma ferramenta que chama gráfico de Teller, né? Gráfico de Teller é um pensador, né? Que basicamente deu que a evolução humana ela tem uma curva natural ao longo dos anos e que a tecnologia ela chegou e ela tinha uma curva de evolução muito menor que a evolução humana. Porém, de 90 para cá, mais precisamente 97 para cá, isso começou a disparar. A partir dos anos 2000, essa curva da tecnologia ela acelerou muito mais do que a evolução humana. Então, na prática... Até porque a tecnologia ela se desenvolve numa progressão geométrica. Quântica, né? Exato. Então, basicamente é entender que nós, seres humanos, estamos desadaptados a evoluir. Porque a gente tinha uma lógica natural de evoluir a partir de um modelo, escola, um modelo de aprendizagem, enfim. E hoje o que a gente tem à disposição e como a tecnologia evolui, ela nos coloca a necessidade de uma evolução mais rápida. Né? Então, basicamente, o delta de evolução humana é igual a capacidade que a gente tem de aprender sobre a capacidade que o mundo tem de mudanças. Quando o mundo muda mais rápido que a nossa capacidade de aprender, é como se a gente estivesse evoluindo. Né? E é por isso que a gente tem vários temas, né, desadaptados como esse da IA. Então, o ser humano, para ele se adaptar de novo nisso, eu preciso criar uma maneira de ele aprender mais rápido, eu preciso criar uma maneira de ele se adaptar de novo a um mundo que ele recebe muito mais informação do que recebia antes, porém, o aprendizado dele não é mais com base no ciclo de informação que ele recebe, sim na capacidade que ele tem de aprender. Então é por aí. E o outro lado, só para não deixar de falar da quarta iniciativa, a Zero, uma empresa que a gente criou em 2019, focada em dados, né? Data Science em si, mas bem na ideia de entender que talvez o nosso grande desafio a partir de então é lidar com dados. Conseguir, a partir de ter um volume muito grande de dados, tornar isso em negócio, tornar isso em solução, em decisões e assim por diante. Decisão tomada com base em informação de qualidade. De fato, de fato. Quando a Ford começa um trabalho numa empresa, qual é o primeiro passo? Pergunta que eu queria de milhões, que eu queria ter como nortear, assim, mas
Não existe, vou dizer assim, o primeiro passo é o que a gente dá. Porque eu imagino que ela seja rodeada de paradigmas. Quando ela chega numa empresa, não, mas aqui sempre funcionou bem desse jeito. Sempre. E aí, como é que faz para... Normalmente, na grande maioria das vezes, hoje a gente está voltando de novo para a otimização de negócio. Teve eras, fatos, até vivemos algumas dessas juntos, né? Mas até a pandemia se falava muito em injetar inovação, né? A tal da transformação digital e tal. Na pandemia se falou muito em aceleração de transformação e tal, então a gente entrava por essas portas, né? Como é que eu levo inovação, como é que eu acelero o teu negócio? E hoje eu acho que voltamos a 2016. Hoje a pergunta que eu recebo é muito igual a 2016. Como é que eu otimizo o meu negócio? Como é que eu gero eficiência operacional? Como é que eu sou mais enxuto e gero resultado? Como é que eu coloco IA para dentro? Então, são perguntas hoje mais voltadas a ganho de eficiência de novo e é normalmente a nossa porta de entrada. Maravilha. Para encerrar, Luciano, qual é a mensagem que tu gostaria de deixar para o nosso público? Aquele empreendedor que está aí nesse mundo onde tanto se fala de IA, por outro lado, ele não quer perder esse momento, né, onde a IA está aí para ajudar, mas por outro lado ele não sabe como aproveitar e também não quer perder aquela sensibilidade humana do seu negócio, enfim. Qual é a mensagem que o Luciano deixa para esse empreendedor? Ótima. Eu acho que é a questão de, como eu falei antes, de as a human, né? Tipo, pensa... Hoje gestão e tecnologia não são coisas diferentes, né? Não existe mais como separar essas duas pautas. É importante que a gente comece a pensar de novo como é que eu tenho seres humanos capazes de fazer essas duas pautas evoluírem juntas. Então, o assunto as a human, para mim, é um assunto que não precisamos mais discutir IA. Né? Sim, Ninguém precisa mais ir para um palco de inovação falar de como é que a IA vai entrar no negócio. Ela já está. A diferença é como é que a gente vai ter capacidade de adoção dela no que a gente faz. Né? Então, já que a gente não precisa discutir mais IA, vamos discutir ser humano, que essa é a próxima pauta, porque é ele que é capaz de barrar essas evoluções. Né? Então, volto a falar, as a human é assim como discutimos as a service, hoje tudo é via serviço. Né? Estamos discutindo essa pauta emergente da IA, que é as an AI, né? Mas acho que a pauta vigente e a pauta que a gente tem que estar mais preocupado daqui para frente é a pauta as a human. Quem é o ser humano? Interessante, né? Quer dizer, a IA está aí, está posta, está consolidada, e aí a gente retoma então a discussão do ser humano, qual é o papel dele dentro dos negócios. Só a gente tem capacidade de parar as coisas, né? A gente tem capacidade de deixar mais lenta a implantação de IA, a gente tem capacidade de fazer a gente mesmo nos transformar, então a pauta somos nós mesmos, e eu podia estar aqui como vendedor de tecnologia falando o contrário, né? Mas eu sei quem é capaz de parar o projeto lá do outro lado, não é a IA que para, né? É a gente. Né? Muito interessante. Bom, isso aqui foi um dropzinho de Luciano Mantelli, né? Mais uma vez aqui apresentando ele, CEO da 4G. Muito obrigado pela presença. Obrigado, valeu pelo convite. E até a próxima. Um abraço.